O Inter não conseguiu superar o Fluminense e está fora da Copa do Brasil. Restam apenas os jogos contra o Flamengo na Libertadores para Roger ser demitido. Ou pelo menos é que essa situação toda está indicando. Se isso acontecer, em menos de uma semana, a temporada do Inter será reinicializada e o futuro ele é incerto. Com a desclassificação das oitavas da Copa do Brasil, o próximo técnico terá a tarefa de manter o Sport Clube Internacional na Série A do Campeonato Brasileiro. Futebol é um esporte coletivo e você tem todo o direito de escolher quem você quer culpar. O foco, desde o retorno do Campeonato Brasileiro após o Mundial, talvez até antes, talvez desde que assumiu como técnico, tem sido o Roger. Porém, por ser um trabalho coletivo, todos os envolvidos são culpados. Se deixar de apontar o dedo para uma parte da coletividade, isso se chama injustiça, certo? O Roger é o alvo e a gente sabe os motivos por que ele é o alvo. Aqueles que queriam derrubar ele antes de assumir, agora ganharam o reforço daqueles que acreditam que a camisa vermelha entra em campo e ganha sozinha. Sem jogar, sem treinar, não tem nem a necessidade de superar não tem nem a necessidade de se preocupar com os adversários. Porém, você que acompanha minhas opiniões aqui no vlog, sabe muito bem que desde o início da temporada eu venho prevendo que o time do Inter não vai chegar a nenhum lugar. Tava secando? Imagina. Mais de 50 anos torcendo pro Inter, eu vou começar a secar agora, só o que me faltava. Só que é o seguinte, eu não fico vendendo ilusão para ninguém, não crio fantasia na minha cabeça e muito menos faço com que as pessoas tenham uma expectativa fora da realidade. Eu tento manter o meu pensamento o mais próximo possível da realidade, o que é difícil, ainda mais se tratando do nobre esporte bretão. Você, Colorado, deve estar querendo o fígado do Ronaldo, esse rapaz aqui, ó. Para vender e ganhar uns troquinhos com esse fígado aí, hein? Não, tô brincando, tá? Isso aí é legal no Brasil, além de ser desumano. O Ronaldo errou e tem que ser cobrado pelo erro dele. Agora, pelo que eu tenho lido aí, querem expulsar ele do Inter. Para isso, vocês vão ter que pagar o salário dele até o final do contrato. Será que nós temos dinheiro para isso? E eu gostaria que ele saísse para não ter aquele apupo toda vez que entrasse em campo, que a torcida do Inter sabe guardar na memória aqueles que erram. Como assim entrar em campo, Carnelito? Tá maluco? Sim, em algum momento ele vai entrar. Porque, como diria o meu mestre supremo do jornalismo esportivo, Cláudio Cabral, jogador, vou falar jogador médio, tá? Mas ele falava jogador ruim. Jogador médio que está no grupo acaba entrando durante a temporada. Veja só. E também porque não temos jogadores suficientes para a função de primeiro volante, que no futebol atual é fundamental. Fundamental. Eu venho cantando isso desde que eu comecei este canal aqui. Muitos aqui no Rio Grande do Sul ainda tem aquela memória da década de 80 e tem um pânico de volantes. Não. O volante é um jogador fundamental para qualquer equipe. Ele faz a marcação de todo mundo, ele auxilia todo mundo, o primeiro volante. Tá? O primeiro volante. Mas você vai dizer, mas ele é ruim, por que ele vai continuar no Inter? Sim, há anos o Inter tem ido ao mercado atrás de jogadores sem contrato, veteranos que querem, ou aqueles que querem voltar para o Brasil e já não tem mais espaço no futebol europeu.
estes acabam sendo dentro das possibilidades do Inter te contratar. Só que a qualidade deixa a desejar para aquilo que a gente sonha em conquistar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos analisar como é que o Ronaldo chegou ao Inter. Ele foi contratado em janeiro, ele foi o segundo reforço do Colorado para a temporada. Ele estava sem contrato por ter passado pelo Juventude e ele optou por vestir a camisa do Inter, porque ele tinha propostas para jogar em outros clubes brasileiros da Série A ou da Série B. Bom, não importa. Ele escolheu jogar no Inter porque ele já tinha trabalhado com o Roger. Porque ele já sabia como o Roger treinava e poderia se adaptar mais rápido ao futebol do Roger no Inter. Esses dois trabalharam juntos no Bahia e depois no Juventude. Ele poderia ter ido para o Vitória, por exemplo, mas preferiu o Inter. A gente precisa entender que naquela época a gente não tinha o Bruno Henrique, a gente só tinha o Bruno Henrique, o Fernando e o Thiago Maia para a função. A gente tinha visto como é que eles tinham ido no ano anterior. A gente sabia de tudo que poderia acontecer. Com a idade do Fernando, a gente tinha certeza que em algum momento ele ia lesionar. Por quê? Porque jogador com idade avançada lesiona. Isso não é milagre, isso acontece, tinha que estar dentro do cálculo, certo? Além dos que eu citei antes, também tem o jovem Luiz Otávio, que vem treinando desde o ano passado com o Roger no grupo principal. Por sinal, foi o Roger que levou ele para lá. Tá, mas por que não contrata um volante tipo o Fernando? Porque a grana é curta. Para trazer um jogador de qualidade, nível similar ao do titular, que agora está lesionado. Sem grana, a criatividade foi buscar o amigo do Roger, como eu passei a escutar desde ontem quando ele errou. Como vocês são cruéis, hein? Meu Deus do céu. Mas a gente sabe o motivo, né? Por que que passou a ser o amigo do Roger agora? Antes não era. Bom, então é o seguinte: ele foi contratado por estar livre no mercado, sem custo, e um jogador que é médio, que o próprio técnico conhecia. O Roger sabia o que ele poderia dar. Você não faria isso? Eu sei que você não faria isso. Você iria no Rodri do City, aposto. Só que futebol não é o que a gente deseja. Futebol é dinheiro, é criatividade, é conhecer o mercado. Sem grana para pagar salários ou contratar jogadores, a saída tem que ser a criatividade. Bom, daí você julga se foi contratado bem ou mal. O que eu sei é que o Roger não é o culpado pelo Inter ter contratado o Ronaldo. Até porque, pelo que eu saiba, uma contratação passa por todo o departamento de futebol. Por sinal, o Bisol falou nisso ontem. Não é apenas um. Todo mundo tem que aprovar. Então, o negócio é o seguinte: o que eu sei é que o culpado não é o Roger, que treinou o jogador, mas de todos envolvidos no processo do futebol, principalmente a direção, que aceitou o desafio de comandar um clube falido, acreditando piamente que era só fazer o contrário do que a direção anterior estava fazendo, que ia dar tudo certo. Só que não fez o contrário. Teve os mesmos erros. Por quê? Porque é difícil fazer futebol. É difícil. Quantos dirigentes vencedores do Internacional você conhece? Cita aí. Difícil? É bem facilzinho. É dois, três. Em cento e tantos anos de clube. Então não é fácil fazer futebol. Não é fácil. Todas as conquistas que o Inter teve, todas, tá? Não estou dizendo uma, estou falando todas. A gente conquistou os títulos
através de um trabalho que foi desenvolvido durante anos para chegar lá na frente e ter uma equipe competitiva. E eu me lembro de 2006 que a torcida do Inter queria demitir o Abel Braga, porque tinha perdido o Gauchão pro Grêmio. Eu me lembro. Tu imagina se tivesse demitido o Abel? Onde é que a gente ia chegar em 2006? E olha, que até eu queria, porque eu tava de birra com a história do Abel querer o Michel no time. Só que isso foi um aprendizado para mim. Eu aprendi com aquilo. E não se iludam, tá? As dificuldades naquela época eram bem parecidas, se não mais graves do que essa agora. Talvez hoje a dívida seja maior. Só que é o seguinte, era só não ter se candidatado que estava tudo resolvido, não ia enfrentar essa dificuldade toda que vem enfrentando hoje. Alguém vai saltar e dizer: não, mas vem cá, essa direção aí que tu tá defendendo gastou 10 milhões com o Ramon. Então que acertem nas negociações. Como é fácil. Como é fácil, meu Deus. Já que tu é tão sábio, meu querido como é que se chama o cara? O internauta, sei lá. Já que tu é tão sábio, me dá um nome de um lateral esquerdo bom, disposto a ser reserva e de graça. Manda aí. Escreve aqui nos comentários para mim. O troço não é fácil. Não me vem com o Rodri do City, por favor. Por favor. Eu já critiquei muito o presidente Alessandro Barcelos, mas desta vez eu não irei criticá-lo, porque ele fez o que era possível. Quando eu fazia isso com o Marcelo Medeiros, as pessoas me criticavam, diziam que eu era do MIG. Eu não tenho partido político no Inter. Eu não tenho. Até porque eu sei que é raro surgir um Fernando Carvalho. É raro surgir o nome daquele que a gente não pode falar que foi campeão também com o apoio do Carvalho. Ou então os presidentes campeões da década de 70. É raro. É só saber da história do Inter. Agora, o Barcelos, tá? Eu criticava muito ele porque ele fazia coisas que ele queria mandar no clube, como se fosse o maior sábio do futebol mundial. Só que desde o ano passado ele mudou. Ele montou um departamento de futebol, fez milagre para montar um time. Até agora eu não consigo entender como é que o Inter contrata. Tá devendo para Deus e todo mundo? Não, exagerei. Tá devendo para alguns e não tem dinheiro. Dizem que a dívida está chegando em 1 bilhão. E além disso tudo, o Barcelos deu todas as condições possíveis, tirando o grupo, para o técnico fazer o seu trabalho. E quando teve tempo para treinar, o Roger teve bom desempenho. Ou vocês esqueceram do ano passado, quando ele só tinha o Brasileirão? Ou esqueceram do título do Gauchão? Ou esqueceram dessa volta agora que ele teve 15 dias para preparar a equipe? Com praticamente os mesmos pangarés, montou um time competitivo com, com um jogo a cada 7 dias ano passado no Brasileirão, hein? Isso tem que ficar bem claro. Com um jogo a cada 7 dias, o Roger fez um trabalho maravilhoso e a gente passou meses escutando. Ai, o Inter é o clube do segundo semestre. Com três partidas em 7 dias, com um grupo sem qualidade e sem o número necessário para enfrentar 3 competições, não tem como ganhar título. Não tem. É óbvio que vocês podem criticar o Barcelos por contratar jogadores caros como Ener e Borré lá atrás, sem pensar como eles iriam atuar no time do Inter, né? No futuro time do Inter. Já que eles são praticamente os mesmos jogadores, são dois atacantes, com as características um pouco diferentes, mas são o mesmo. Eu só quero que você não esqueça que o Ener foi contratado em um momento que a vinda do Borré era incerta.
A gente não pode falsear com a verdade. Você faria o quê? Não contrataria o Enner sem saber se você ia conseguir contratar o Borré? O troço não é fácil, pelo contrário, fazer futebol é dificílimo. Só é fácil a gente proseando, a gente falando a nossa opinião. Daí é uma barbada. Eu monto até o Real Madrid se eu quiser na minha cabeça. Agora chegamos em agosto e a temporada está prestes a terminar. Na real, não, né? Precisamos atingir os 45 pontos no Brasileirão para ficar tranquilo para a próxima temporada, reiniciar tudo de novo, com um técnico novo, torcer para ele não ser demitido antes da Páscoa, porque é uma tradição do Inter, tá? O Roger ficou um ano aqui, um ano, renovou o contrato, por sinal. Agora, se for desclassificado para o Flamengo na Libertadores, com aquele baita grupo que o Flamengo tem, vai ser impossível segurar o Roger. Até porque a imprensa, aqueles que acreditavam no trabalho do treinador, hoje se sentem enganados. Ai, acho tão bonitinho. Ai, me enganou. Acho tão bonitinho, cara. Como é que te engana com futebol, rapaz? 300 anos que acompanha e não te deu conta ainda como é que funciona o troço? E também tem aqueles, né, que querem tirar o Roger, porque o Roger, a cor preferida do Roger é o preto, porque ele se formou na casa dos fregueses, e porque ele é uma Coca-Cola 2 litros. Que bobagem. O Roger está um ano aí, teve bons resultados no Inter. Agora vão pegar e vão acabar com o trabalho do Roger. Que chegar vai ter que começar tudo de novo. E tomara que ele resista até a Páscoa do ano que vem. Quem será o gênio que fará o Bernabéu melhorar defensivamente e passar a atuar equilibrado entre o atacar e o defender? Qual será a dupla de zaga do próximo treinador? Juninho, Vitor Gabriel e Vitão, que tem errado sistematicamente desde as últimas partidas antes do Mundial. Todos eles estão errando. Todos. Na lateral direita, vai o inconstante Aguirre, que ficou liberado para atacar nos 3 jogos contra o Fluminense, e não conseguiu jogar bem nenhum deles. O Renato deixou o corredor aberto para que o Aguirre atacasse. Não conseguiu fazer nada. Ou você prefere o Benítez, que chegou ontem e tem oscilado com atuações médias e ruins? Na volância, Richard machucou, mas deve jogar contra o Red Bull. Mas ainda precisa de ritmo e conjunto. Ritmo e conjunto com os companheiros. Thiago Maia é aquela montanha-russa. E o Bruno Henrique dificilmente terá espaço com o treinador. Porque cansa rápido, que tem dificuldades físicas. Sobrou o Luiz Otávio, que também é um eletrocardiograma, porque ele é jovem. Ele tem tempo para melhorar. Eu sei que você quer botar o Luiz Otávio hoje no time do Inter. Só que é o seguinte, se ele errar como errou esse aqui, ó, nós perdemos um grande jogador. Eu sei que tem o meu grande amigo Eduardo Moraes ontem me escreveu, Ricardo Matias entrou em 2 jogos, já mudou o Inter. Quando entra de titular tem dificuldade, porque é jovem. Mas vamos continuar prevendo como é que vai ser o time do novo treinador do Inter. O Alan Patrick precisa de parceria para jogar. Sozinho ele não é nada. Seja os laterais ou os atacantes. Os laterais que não vem jogando nada, tá? Nos últimos jogos. E os volantes, temos aquela dificuldade. Como já previsto aqui. O Carboneiro machuca a cada 2 partidas.
O Wesley não tá jogando nada fora de posição. E ontem voltou para a esquerda e o resultado não foi um dos melhores. Os dois atacantes, eu tô cansado de falar. O Ener e o Borré. Nem vou falar nada sobre isso, porque todo mundo já sabe. O Matias é a solução do momento. Eu tenho certeza que ele pode crescer muito, mas agora ainda não é a solução para o Inter. Até porque, se ele não der certo, quem vai ser a solução para o Ricardo Matias? Fala aí. Com esse grupo, talvez com um jogo por semana, o novo técnico tenha um desempenho parecido ou melhor com o que o Roger teve no ano passado. Mas vem cá, todas as vezes que o Roger teve tempo para treinar, ele foi bem, pelo menos nos resultados. Vamos trocar alguém que começou um trabalho e tem alguns frutos por uma incerteza. Uma incerteza que precisará deixar o Inter na Série A do ano que vem. Que Deus tenha piedade do Esporte Clube Internacional. Muito obrigado de coração para você que assistiu até aqui. Deixe o seu like, te inscreve e compartilha com os coloradinhos e coloradinhas para a gente aumentar essa discussão. Agora, o principal, deixa o que tu pensa aqui embaixo. Eu fiz várias provocações nesse vídeo. Talvez tu discorde de várias delas. Deixa aqui que eu quero aprender, tá? Vamos, meu Inter! E até o próximo!